História e Sociologia? E Filosofia? Indústria Cultural? Gabarita aí! Mas tudo bem? Oi, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no encontro de dois canais. Na verdade, são de duas amigas que resolveram fazer dois canais para o YouTube, para os alunos aí verem a gente falar sobre História, Sociologia e Filosofia. É o canal História e Sociologia Articulada. E Filosofando com Gabi. E eu sou a Gabi. E eu sou a Lê, né? Todo mundo sabe. E a gente vai fazer um brinde. Gente, é o seguinte, nós vamos agora passando essas apresentações iniciais. Nós resolvemos juntar esse canal, na verdade, fazer esse vídeo dos dois canais para articular História, Sociologia, Filosofia. E a gente pensou em mostrar como que as coisas de fato estão articuladas. Então, assim, a gente pode ter o conhecimento distanciado, às vezes, só da filosofia, da história e da sociologia, mas hoje a gente vai tratar de uma questão que vai abordar os três temas e aqui a gente vai mostrar a importância de ter tudo isso bem articuladinho para ficar bem bacana na aprovação. Olha só, a gente resolveu escolher uma questão da da Unesp 2019, é a questão 59, né, Gabi? 59. Que trata sobre o tema... Mídia e poder. Então, é um tema que abarca toda a teoria filosófica da indústria cultural da Escola de Frankfurt. A Lê vai trazer o contexto histórico e social e sociológico de tudo isso que a gente vai tratar nessa questão aí. Lembrando que a questão está na descrição do vídeo, então a gente vai ler, a gente vai comentar essa questão, você pode acompanhar todo o texto da questão, tá? Então é o seguinte, como a Gabi falou, é um texto que trata sobre os conceitos de indústria cultural e sociedade do espetáculo. Eu quero, a primeira coisa, fazer a contextualização do momento histórico no qual surgiu o conceito de indústria cultural. A primeira coisa que você tem que pensar é que indústria cultural é um conceito criado por Adorno, Horkheimer, e eles estão olhando o mundo ali no contexto entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Quais são os pontos chaves que a gente tem que lembrar? Primeiro, o desenvolvimento da técnica, esse é um elemento chave, então a indústria capitalista, o desenvolvimento dela e, de certa forma, o resultado dela, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial é aquele desfecho, né, digamos assim, de um grande processo de avanço tecnológico que se deu no século XIX, e aí, no comecinho do século XX, vem a Primeira Guerra Mundial e, de certa forma, coloca em xeque todo aquele processo, aquele sentimento positivo de que o progresso tecnológico levaria a humanidade à sua máxima emancipação. Então, pós-Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, esses intelectuais ali na Alemanha começam a desenvolver um olhar sobre aquele contexto marcado pelo avanço da técnica desenvolvida pela indústria capitalista, mas com um recurso aí, mental, digamos assim, ou sentimental, que era um certo fracasso em relação à capacidade da tecnologia para emancipar o gênero humano. Então, eu vou dar uma explicação filosófica do conceito de indústria cultural, porque é um termo fundamental para a gente conseguir gabaritar essa questão. A questão traz um texto do Guy Debord, e ele vai tratar do termo sociedade do espetáculo. Só que esse termo ele está dentro de um conceito da Escola de Frankfurt, que é a indústria cultural. Esse conceito ele foi abordado, ele foi cunhado, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial por Adorno e Horkheimer como substituição do termo cultura de massa. Então, a cultura de massa, que foi vinculada lá pelo Benjamin, falando como seria importante democratizar a cultura para a massa, para todos terem acesso ao conhecimento, a gente percebe que quando Adorno e Horkheimer vão fazer uma análise desse conceito de cultura de massa, eles na verdade percebem que houve uma certa ingenuidade até do Benjamin de achar que de fato a cultura poderia ser democratizada.
Então, eles vão olhar para essa construção de indústria, dessa construção de indústria cultural, como algo que, na verdade, acaba inibindo a autoridade, a autonomia que o sujeito pode ter sobre si mesmo. Então, quando você vincula a mercadoria, o produto que você quer vender, né, com a publicidade, com a arte, você determina não somente, segundo esses pensadores, o objeto material que ele vai consumir, mas determina comportamento, determina religião, influencia na parte política. Então, Adorno e Horkheimer, eles vão trazer esse termo para fazer uma crítica sobre essa hegemonização que a indústria cultural vai tentar buscar numa padronização da sociedade. E aí é muito interessante porque se o Horkheimer e o Adorno pensaram isso no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, depois o Guy Debord vai falar isso quando ele escreve um livro chamado Sociedade do Espetáculo, ele fala isso em 1967. Então é uma segunda leva, digamos assim, da teoria crítica da Escola de Frankfurt, e é na década de 60. E a década de 60, se a gente lembrar, né, Gabi, historicamente, 67, logo em 68, explodiu maio de 68, em Paris, em várias partes do mundo. Então a década de 60 foi uma recapitulação dessas teorias críticas que se desenvolveram no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque aí o autor ele vai dizer o seguinte, ó, a questão é que não foi só na indústria cultural que se usou os meios de comunicação de massa para criar uma hegemonia. Foi, na verdade, em todos os campos da vida social. Por isso que no texto, ele inclusive diz assim, o comentador do Sociedade do Espetáculo, ele fala assim, ó, da religião às relações interpessoais, da política, ou seja, essa forma de mercantilizar as relações sociais, todas elas, se desenvolveu em todos os setores da vida humana. Por isso que é uma sociedade do espetáculo, que ele caracteriza muito bem, no qual a sociedade, a fase do capitalismo, seria a associação da capacidade de concentrar capital com concentrar imagem, né? Então é isso que definiria a sociedade do espetáculo. Então quando chega na década de 60, eles retomam essas teorias críticas e explodem grandes manifestações públicas enormes de contestação das autoridades instituídas, né? Então era assim, o grande lance do maio de 68, que a gente pode dizer que são movimentos políticos, fruto de todo esse pensamento da década de 60, contestando a autoridade dos partidos políticos, quer seja de esquerda, quer seja de direita, né? Então, uma contestação das lideranças políticas comunistas, assim, o lance de pensar uma sociedade totalitária, né? Passava pela contestação de todo e qualquer tipo de autoridade e uma tentativa de retomar isso que a Gabi falou, que era o quê? A autonomia do ser humano. Contestar todas as formas de controle. E aí, para o Guy Debord, qual que é o principal meio de controle? São os instrumentos da comunicação de massa, que viraram, na verdade, um meio para publicizar todas as ações, todas as relações do ser humano. Todas as relações sociais se tornam relações econômicas. Então, existe o conceito de coisificação, que vai ser trazido na ideia do contexto da Escola de Frankfurt. Então, tudo, absolutamente tudo pode ser vendido. A publicidade é um meio, mas existem outras formas de conseguir transformar tudo em uma coisa padronizada, onde ninguém pensa, onde ninguém se destaca, onde a gente se torna alienado. Então existe um propósito para essa indústria de cultura, que é a alienação do ser humano. Então, vamos para a questão? Vamos. Acompanha então aí na descrição abaixo, a gente vai ler a questão e já vamos para a alternativa correta. Então, a sociedade do espetáculo corresponde a uma fase específica da sociedade capitalista, quando há uma interdependência entre o processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens. O papel desempenhado pelo marketing, sua onipresença, ilustra perfeitamente bem o que Guy Debord quis dizer.
das relações interpessoais à política, passando pelas manifestações religiosas, tudo está mercantilizado e envolvido por imagens. Assim, como conceito de indústria cultural, o conceito de sociedade do espetáculo faz parte de uma postura crítica com relação à sociedade capitalista. São conceitos que procuram apontar aquilo que se constitui em entraves para a emancipação humana. Então aqui a gente percebe que esse contexto que a gente trabalhou aqui está sendo bem claro e bem definido nesse texto. Gabarita aí, Ale. Segundo o texto, o gabarito é item A. A transformação da cultura em mercadoria é uma característica fundamental desse fenômeno social. Gente, é exatamente o que a gente falou. Grava isso, grava na sua mente, tatua na sua mente. Pensou em indústria cultural, em sociedade de massas, pense em cultura como mercadoria. Sempre. Só que eu quero fazer só um apontamento aqui, até lembrando do Guy Debord. Quando nós estamos pensando em cultura, nós não estamos pensando só em teatro, cinema, música, como os primeiros teóricos pensavam. Quando estamos falando de cultura, estamos falando de uma rede, um tecido social de significações e símbolos que o homem constrói para dar sentido à sua vida. Significa que cultura é tudo que a gente faz, é toda a ação humana. Da política, religião, a nossa vida em família, a vida em sociedade, toda ela é pautada por elementos de significação que a gente constrói no nosso cotidiano para dar sentido ao modo como a gente vive, certo? Então, guarda isso. Então, significa que tudo que a gente faz pode ser transformado em mercadoria nessa sociedade do espetáculo, no qual a imagem se sobressai à própria realidade. Pensa, cultura é comportamento. E comportamento na hora de comprar, o comportamento na hora de seguir determinada religião, o comportamento na hora que você vai votar em determinado partido ou não. Então, tudo isso está envolvido no conceito de indústria cultural e, consequentemente, no conceito de sociedade espetáculo. Por que não está certa a B, a C, a D e a E? Então, vamos eliminar, né? Caso você tenha resolvido essa questão e tenha ficado com dúvida. Então, a questão alternativa B diz o seguinte: a padronização da estética pela sociedade do espetáculo restringe-se ao campo da publicidade. O que deixa errado essa questão? A palavra restringe-se. Restringe. Se tivesse assim, também, participa, pertence, ok. Mas está restringe-se. Então, Não. cuidado. Às vezes uma questão ela fica inteira errada, uma alternativa, por causa de uma palavra. Então, você tem que ler da primeira palavra ao ponto final. Então, aqui tá errado porque não se restringe à publicidade. Na verdade, publicidade como um meio, uma técnica específica, ela, na verdade, é subsumida, digamos assim, ela é ultrapassada por em todas as esferas da vida da sociedade. Então, a gente não precisa mais de marqueteiro para fazer política, por exemplo. Né? Hoje em dia, a gente está vendo isso claramente no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Ucrânia, na Itália, os candidatos a presidente ou presidentes utilizando o Twitter para falar com a população. Então, ele não precisa mais de um marqueteiro específico para fazer uma propaganda de TV, né, Gabi? Para poder criar a sua imagem. A sua imagem é criada simplesmente por meio das redes sociais e diretamente por ele ou por alguém que lhe manda. E diretamente. Então, assim, não precisa necessariamente de um meio comprado, né? Investir-se. Você pode fazer propaganda, publicidade, vender, criar a partir de várias formas, inclusive dentro da política, né? C. A hegemonia do espetáculo desempenha papel fundamental na formação da autonomia do sujeito. O oposto também, né, Gabi? A gente tem que eliminar lá logo de cara, porque no texto, no finalzinho do texto, ele fala, assim como o conceito de indústria cultural, ele termina ali falando que são entraves para a emancipação humana. Então, se é entrave, não permite. Então, essa questão essa alternativa já seria descartada nesse ponto. Certo. D. O universo estético da produção das imagens não é determinado pela base material da sociedade. Essa é a questão boa, né? Essa alternativa. Essa dá para deixar na dúvida, né? Por que não é, professora? O que é a base material da sociedade? É aquilo que existe na realidade.
Base material da sociedade, inclusive é importante a gente falar, né, para vocês localizarem dentro da visão. Ou tanto o conceito de indústria cultural como sociologia, como sociedade do espetáculo, são indivíduos que partem dos pressupostos da teoria, da ontologia, do materialismo histórico dialético, ou seja, do marxismo. Isso significa que para o marxismo, todas as relações simbólicas do mundo, elas partem da realidade material da sociedade. Então, a partir da nossa realidade material é que a gente constrói símbolos. E veja, aqui ele fala assim, o universo estético de produção das imagens não é determinado. É o contrário. Então, o esquema seria mais ou menos assim. A vida existe tal como ela é. Aí a gente pega e reproduz uma representação da realidade. E vende essa simbologia da realidade como se verdade fosse. Esse é o processo que impede o indivíduo de ser autônomo. Por quê? Porque lá as redes sociais, a internet, qualquer meio de comunicação de massa pega uma representação da realidade e aí trata aquilo como verdade. E as pessoas passam a acreditar naquilo como se verdade fosse. E aí qual que é o lance? O indivíduo ele perde a capacidade de saber do mundo tal qual o mundo é. E aí então ele fica tirando suas interpretações por meio da representação da realidade e não da realidade mesma. Como ela é. Então aqui, o certo seria assim, o universo estético de produção das imagens é determinado pela base material da sociedade, sacaram? Ok? E a última alternativa, o conceito de sociedade do espetáculo realiza uma reflexão contestadora sobre a indústria cultural. Então, fácil assim, de eliminar essa. De novo, a gente volta lá no texto. Ficou na dúvida? Volta no texto. Você vai ver que ele coloca que a indústria cultural, assim como a sociedade do espetáculo. Se é assim como, tal qual, ou seja, não tem como contrapor nada aí. Então, não são ideias que se opõem ou que se contestam. Nesse caso, elas são ideias que se combinam para poder criticar uma sociedade na qual o acúmulo de imagens, o acúmulo de capital está proporcionalmente relacionado ao acúmulo das imagens. A gente percebe uma evolução da questão de como o conceito de cultura nasce, a ideia de cultura de massa, como isso passa por um mecanismo de industrialização, de vender absolutamente tudo que se puder, e aí a gente já está lá em 1960, já vendendo tudo mesmo, né? Inclusive ideias, ideologias, pensamentos e vendendo comportamento e ditando como se veste, onde vai, com quem ir. Então tudo isso vem acompanhando, é uma análise que vai evoluindo da nossa sociedade capitalista que torna tudo mercadoria. Então essa é uma questão da Unesp interpretativa numa parte, conceitual em outra, mas uma questão de nível médio, assim. Não é uma questão difícil quando você sabe o conceito, né? Não dá para achar que questão de sociologia e filosofia na Unesp é questão que basta que você interprete o texto e você chega na resposta. Porque não é uma interpretação descontextualizada, né? A gente estava comentando antes de gravar o vídeo como pra gente é fácil responder essa questão, porque a gente tem uma série de conhecimentos, de conceitos. De conceitos. Que é o que a gente tem que passar para vocês. Então, vocês têm que acumular, entender isso. Então, assim, cultura de massa, indústria cultural, sociedade do espetáculo e colocar cada coisa no seu tempo histórico, mas sem esquecer, porque esse é o tipo de questão da Unesp, pensar como isso reflete no nosso dia a dia, né? Então, assim, como que essas teorias, elas podem ajudar a entender questões que são atuais. E mais uma coisa que eu quero pra gente finalizar o vídeo também, né, Gabi? É assim, não importa se a gente concorda ou não com isso, né, Gabi? Não importa, porque sempre vocês têm que lembrar, questão de vestibular não é palanque político, você não tem que concordar ou discordar com as coisas, você tem que entender o que esses autores... O que o autor, vai no autor, vai na época, vai no período, tenta pensar no contexto que ele tá. Exatamente, isso, pensar com a cabeça de lá, não pensar com a cabeça de hoje, olhando pra lá, não tentar tomar um lado das coisas, porque aí você vai transformar, vai colocar em risco sua aprovação. Sua aprovação. Então, e a gente quer que gabarita aí. Gabarita então, se você quiser, tiver interessado,
se inscreva no nosso canal, Filosofando com Gabi. História e Sociologia Articuladas. Assina nosso canal, ativa o sininho. Deixa o like. Compartilha. Compartilha com seu vestibulando preferido. E lembra que a gente está aqui para fazer você gabaritar. A gente tem muita dica. Acompanhe o Instagram também, para que vocês possam, assim, tipo, gabaritar, sair dando aula de História, Sociologia, Filosofia, né, Gabi? Isso aí. E é isso, amiga. Valeu. Valeu. Eu quero um brinde. Obrigada. Até mais. Bons estudos. Bons estudos.